Fala aí, galera do Ranking. Alguns dias atrás, o ex-presidente Lula fez um vídeo falando que o capitalismo está nu, né? Um vídeo de 1º de maio dizendo que o corona provou isso, que o capitalismo está nu e entregue e que vai ter que ser criado um novo mundo, etc. A pandemia deixou o capitalismo nu. No mundo que eu espero, depois da tragédia do coronavírus, o coletivo haverá de triunfar sobre o individual. Está nas nossas mãos, nas mãos dos trabalhadores, a tarefa de construir esse novo mundo que vem aí. A gente vai responder esse vídeo porque é muito importante não deixar sem uma resposta adequada. Muita gente já vai dizer, não, mas por que você está respondendo para um cara que é um condenado em primeira instância, condenado em segunda instância? Né? Realmente, se a lei brasileira fosse semelhante à lei de qualquer país sério do mundo, o cara é condenado em primeira instância e segunda já estaria na cadeia. Ele tinha que estar na cadeia agora. Ele não está não porque ele foi inocentado, e sim, ele continua condenado por corrupção, mas sim porque tem uma questão técnica no Brasil só, que na segunda instância as pessoas não vão mais presas. Mas enfim, a gente vai responder porque o Lula ainda é, infelizmente, uma das principais forças políticas do Brasil, certamente é da esquerda, e isso não pode ficar sem resposta a esse tipo de afirmação. Se a gente deixa o Lula falando sozinho, sem nenhuma resposta, pode ficar uma lição errada para o Brasil, que é a lição de que depois de 14 anos do desastre do populismo da esquerda e agora do populismo de direita, né, pode ser que entre os dois populismos vai ficar a lição errada, de que o certo é a gente sair do populismo de direita, que está dando muita coisa errada, e voltar para o negócio que deu mais errado ainda. Vamos responder em duas partes. Primeira coisa, que hipocrisia, que mestre da cara de pau inigualável que é esse senhor Lula. Se tem uma coisa de boa que ele fez no governo dele, se tem alguma coisa que preste, é que ele não implantou o socialismo. Ele entrou no poder, aquele caos, o dólar subindo, todo mundo achando que ele ia transformar o Brasil numa Venezuela, e uma das poucas coisas boas que ele fez é que ele não implantou o socialismo. Apesar de que o sistema econômico dele é um sistema torto, cheio de campeões nacionais, que ele escolhe os queridinhos lá, né, Odebrecht, Eike Batista da vida, tal, mas ele não implantou um sistema parecido com o da Venezuela, porque se ele tivesse realmente destruído tudo o que tinha do capitalismo, implantasse o socialismo como fez a Venezuela, nós estaremos agora na casa dos 33% de desemprego, como acontece no nosso vizinho, com a nossa população fugindo de fome do país, como acontece agora na Venezuela. É engraçado, o cara que mais defendeu o banco, o cara que fez programa de apoio aos bancos, o cara que presidiu o maior lucro dos bancos da história até então, foi o Lula. Os maiores lucros dos bancos foi no governo dele, e ele é o cara que fala que não, o capitalismo está nu, etc. Então é muita cara de pau, muita hipocrisia. Mas o principal ponto aqui é justamente o contrário. O capitalismo não está nu, nós estamos onde estamos graças ao capitalismo. É só ver os números, é só ver os fatos, é só a gente pensar um pouquinho. Nós tivemos até agora cerca de 250 mil mortes no coronavírus, que são 250 mil tragédias. Não dá para pôr um preço na vida, é inestimável. Vamos supor que vai morrer mais 10 vezes, vai chegar a 2 milhões, no pior cenário, né? Não acreditamos que vai chegar a tanto, mas se chegar 10 vezes o número atual, são 2 milhões de mortes. Ainda assim, essa pandemia, que é extremamente contagiosa, que a população mundial é a maior de todos os tempos, que nunca teve tanta gente junta, ainda assim, se aumentar 10 vezes, essa pandemia vai ser uma fração do que foi outras pandemias anteriores, em outras eras da história, com muito menos gente no mundo. A gripe espanhola, em 1918, morreu 50 milhões de pessoas, 2 contra 50. A peste negra na Idade Média morreram 200 milhões de pessoas, quando tinha muito menos gente, 2 contra 200. Né? Como é possível ter essa diferença gigante de mortalidade? Graças ao saneamento oferecido por empresas gigantes que operam em regime de mercado nos países desenvolvidos, onde lá o saneamento básico é fornecido por empresas privadas, ao contrário no Brasil, que é feito essencialmente pelo governo, né? Aqui, governo, não tem água, não tem esgoto para a nossa população. Fora, empresas privadas, tem água e esgoto para 100% da população. Quem está nu aqui, Lula? E além da perda de vidas, que é o mais importante, as pessoas estão sofrendo justamente pela falta de livre mercado, pela falta de liberdade do capitalismo. O governo dizendo quais são os serviços essenciais, quem pode abrir, quem não pode abrir, quem pode trabalhar, quem não pode trabalhar. Ou seja, nós estamos tendo aqui uma pequena degustação do que é o comunismo. Claro que agora não tem o que fazer, tem que fazer isso mesmo, uma pandemia. Mas no comunismo, a vida é uma eterna pandemia constante.
graças às grandes empresas que conseguiram desenvolver testes rápidos, máscaras em grande escala industrial para que a gente consiga abastecer, né? Os países estão hoje praticamente todos virados para todo mundo com máscara. São graças às grandes empresas que existem no capitalismo, de transporte, de produção, que a gente está conseguindo na maior parte dos países do mundo, essencialmente os países avançados, capitalistas, que as pessoas fiquem em casa. Nós temos lá 2/3 da população em casa, com luz, água, comida chegando. Toda essa operação é graças a um regime de mercado que o Lula tanto destrói. Em que outra era do mundo você podia ter 2/3 da população em casa sem morrer de fome? Você tinha todo mundo plantando comida, todo mundo produzindo antes do capitalismo e mesmo assim tinha fomes enormes. Empresas inteiras operando hoje em home office, as pessoas em casa conseguindo trabalhar através das redes de Wi-Fi providas por empresas capitalistas, usando equipamentos eletrônicos como esse que você está me assistindo aqui, providos por empresas capitalistas. Não é a Celular Brás que está fazendo, porque ela não teria a menor competência para fazer isso. São as empresas capitalistas que produziram esse smartphone, esse tablet, esse notebook que você está me vendo aqui. A família está confinada, mas consegue falar com a vovó e mandar uma mensagem, fazer um Zoom, graças a empresas capitalistas que inventaram isso e fizeram isso ser possível. Não foi um burocrata do governo que fez. Quem está nu, senhor Lula? É o Estado, que não consegue produzir teste de Covid, mas consegue perder eles porque estragou? A maior parte das escolas privadas está conseguindo dar aulas online, as crianças estão pelo menos conseguindo ter aulas, acompanhar, e muitas dessas escolas são de baixo custo, são escolas de redes muito eficientes, que têm uma mensalidade, ou seja, ela cobra, as escolas privadas, muitas delas, cobram da família um valor menor do que o Estado gasta por criança. Escuta isso. Hoje o Estado brasileiro gasta cerca de R$900 por mês por criança, para uma escola ruim, que fica no final dos rankings internacionais de matemática e leitura, e o Estado paga um valor que daria para você pagar uma escola particular, que hoje está dando aula online. Quem está nu, senhor Lula? Enquanto isso, nas escolas públicas, com honrosas exceções, tem exceções, mas a grande, imensa maioria dos alunos está em casa sem fazer nada, sem ter aulas. Você que está me assistindo certamente já entrou uma vez no McDonald's Rei da Vida para pedir um lanche. Quanto tempo demora para chegar o lanche? E você já foi numa repartição pública pedir segunda via de documento? O que chega mais rápido, o seu lanche do McDonald's ou o documento da repartição pública? Quem está nu? Quem consegue aqui atender as coisas que você precisa? Você já fez uma conta no Gmail, do Google? Quanto tempo demora para fazer uma conta? Agora, quem aqui que está desesperado precisando dos R$600, qual que é o processo? Quanto tempo demora para você conseguir os seus R$600, para você conseguir sobreviver e comprar comida para sua família? Quem que está nu? Senhor presidente Lula, o senhor está equivocado. Não é o capitalismo que está nu. Quem está nu é a visão do Estado gigantesco, esse castelo de privilégios, esse castelo de grupinhos de poder protegidos durante 14 anos pelo senhor e pelo seu partido. Esse sistema de governo inchado que nos deixou a maior crise econômica da história do Brasil, 14 milhões de desempregados, o maior escândalo de corrupção e roubalheira da história do mundo e uma dívida gigante, uma capacidade financeira fraca para reagir contra desastres naturais como o coronavírus. Nós estamos agora vivendo as consequências de 14 anos de irresponsabilidade e bandidagem. Lula, o senhor está nu.